Marte. Tempestades de poeira que duram meses. Sol bloqueado. Temperatura menos 80 graus. Radiação cósmica atravessando tudo. 700 millisieverts por ano. Isso é 350 vezes o limite seguro da Terra. Nenhuma atmosfera real. Nenhum campo magnético. Nenhuma proteção. Um furo microscópico na roupa? 90 segundos de vida. 3 anos nesse planeta e o câncer é garantido. Mas então, a 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros daqui, existe outro mundo. Atmosfera densa. Lagos reais. Proteção natural contra radiação. Marte te mata devagar. Titã te deixa viver. E Elon Musk apostou bilhões no lugar errado. Durante 2 décadas, Marte foi o grande sonho. A SpaceX investiu bilhões de dólares. A NASA direcionou quase metade do seu orçamento espacial. Milhares de engenheiros trabalharam dia e noite com um objetivo claro: levar 1 milhão de pessoas para viver em Marte, até 2050. Elon Musk repetiu a mesma frase em todos os palcos: Marte ou extinção. Não existe terceira opção. E o mundo acreditou. Mas então, em outubro de 2024, algo inesperado aconteceu. A NASA publicou um estudo que mudou o tom da conversa. Um índice comparativo de habitabilidade. Pela primeira vez, mundos diferentes foram avaliados com os mesmos critérios. Marte recebeu 2,3 pontos em 100. Titã, 19,7. Isso torna Titã 847% mais habitável que Marte. E aí surge a verdadeira pergunta. Não é porque Titã é melhor. É como passamos 50 anos investindo no lugar errado. Marte está a 6 meses de viagem. Titã, há 7 anos. Marte é um planeta próximo e familiar. Titã é uma lua distante, dourada e alienígena. Então, o que os cientistas viram em Titã que mudou tudo? E por que demoramos tanto para perceber? A resposta começa em uma decisão tomada em 1997. Uma missão que quase foi cancelada. Uma sonda em que poucos acreditavam. E uma cientista que apostou toda a carreira em uma lua que ninguém levava a sério. O que aconteceu naquele dia de janeiro de 2005 virou a ideia de colonização espacial de cabeça para baixo. Mas para entender isso, é preciso voltar ao começo. 1965, Califórnia. A sonda Mariner 4 envia as primeiras imagens de Marte. 22 fotos granuladas, crateras, deserto, nada além de poeira. Mas os cientistas viram algo a mais. Possibilidade. Marte teve água. Marte teve vida. Marte será nosso. A obsessão começou ali. Em 1976, a Viking 1 pousa em Marte. A busca por vida começa. Nada é encontrado. Em 1997, a Pathfinder e o pequeno rover Sojourner analisam o solo marciano. Em 2004, Spirit e Opportunity confirmam. Marte já teve oceanos, década após década, bilhões após bilhões. Tudo focado em um único objetivo, Marte. Mas enquanto o mundo olhava para Marte, algo passava quase despercebido. Outubro de 1997. A NASA toma uma decisão que quase foi cancelada 3 vezes. Missão Cassini-Huygens. Destino: Saturno. Custo: mais de 3 bilhões de dólares. Tempo de viagem: 7 anos. Metade dos cientistas achava que era desperdício. Por que ir tão longe, quando Marte está logo ali? Mas uma cientista insistiu. Doutora Caroline Porco, líder da equipe de imagens da missão. Ela viu algo em fotos antigas da Voyager. Ainda em 1980, uma lua coberta por névoa alaranjada, atmosfera densa, o único satélite do sistema solar com uma atmosfera real, Titã. Em 15 de outubro de 1997, a Cassini decolou. 7 anos de viagem, 3 bilhões e meio de quilômetros. Ninguém sabia o que iria encontrar. O que ninguém esperava era que essa missão considerada secundária mudaria tudo. Em 2 de julho de 2004, a Cassini entrou em órbita de Saturno. E pela primeira vez na história, a humanidade viu Titã de verdade. O que as câmeras revelaram deixou todos em silêncio. Dezembro de 2004. A Cassini já está em órbita. Titã está ali, coberto por uma névoa espessa.
E a equipe precisa tomar a decisão mais arriscada de toda a missão: liberar a Huygens, uma sonda de 300 quilos, sem propulsão, sem chance de retorno. Ela vai mergulhar às cegas por 200 quilômetros de uma atmosfera desconhecida. Se a névoa for ácida, a sonda é destruída. Se os ventos forem fortes demais, ela se perde. Se o solo for líquido, ela afunda. 3 países, 17 anos de desenvolvimento, mais de 3 bilhões de dólares, tudo apostado em 2 horas e 27 minutos de descida. No dia de Natal, a Huygens se separa da Cassini. Depois disso, 20 dias de deriva silenciosa até Titã. Nenhuma comunicação, nenhum controle. Ou funciona, ou tudo acaba ali. 14 de janeiro de 2005, 11 horas e 13 minutos. Tempo universal. A Huygens entra na atmosfera de Titã. Silêncio. 2 minutos. Nada. 5 minutos. Nada. A sala começa a aceitar o pior. A sonda foi perdida. Mas então, um sinal surge. Fraco, instável, mas real. A primeira imagem começa a chegar. Linha por linha, pixel por pixel. E o que aparece muda tudo. Não era um deserto. Era um mundo. Lagos, canais, margens definidas. Os instrumentos confirmam os dados. Uma atmosfera mais densa que a da Terra. Temperatura extremamente fria, mas estável. Composição dominada por nitrogênio e metano. Ventos quase inexistentes. E então, o choque final. Lagos de metano líquido. Pela primeira vez na história, líquido estável foi encontrado na superfície de outro mundo. Não em Marte, em Titã. Mas havia mais. Os níveis de radiação eram baixos. Cerca de 10 millisieverts por ano. Em Marte, 700. 70 vezes menos radiação. A atmosfera espessa de Titã estava bloqueando os raios cósmicos naturalmente, sem necessidade de bunker, sem escudos artificiais. Foi ali que tudo mudou. Nos anos seguintes, centenas de estudos foram publicados. Titã passou a ser descrito como o ambiente mais habitável além da Terra. A colonização espacial precisou ser repensada. Mas, apesar disso, o mundo seguiu olhando para Marte. Os investimentos aumentaram. Os planos continuaram. Titã foi deixado de lado, classificado como interessante, mas distante demais. Um erro que custaria 20 anos. 20 anos se passaram. Enquanto o mundo investia trilhões em Marte, Titã esperava. Até que, em outubro de 2024, a NASA publicou o Índice Definitivo de Habitabilidade. E os números não deixaram espaço para discussão. Titã é 847% mais habitável que Marte. Mas o que exatamente torna isso possível? Começa pela atmosfera. Em Marte, sobreviver exige um traje pressurizado de 12 milhões de dólares, 130 quilos nas costas, um furo microscópico, e você tem menos de 2 minutos de vida. Em Titã, não. Uma jaqueta térmica e uma máscara de oxigênio são suficientes, porque a atmosfera de Titã é 1,5 vezes mais densa que a da Terra. 95% nitrogênio. O mesmo gás que você respira agora. Você não pode respirar diretamente, mas também não precisa de pressurização. É como mergulhar, não como estar no vácuo. E isso muda tudo. Marte não tem atmosfera real nem campo magnético. A radiação cósmica atravessa tudo. 700 millisieverts por ano. 3 anos ali. E o câncer deixa de ser risco. Vira sentença. Em Titã, a atmosfera espessa age como um escudo natural. A radiação cai para cerca de 10 millisieverts por ano. Menos do que você recebe em voos internacionais ao longo da vida. Pela primeira vez, um ser humano poderia viver fora da Terra sem estar condenado. Mas e a energia? Titã tem mais de 400 lagos e mares. Não de água, de metano e etano líquidos. O maior deles contém mais hidrocarbonetos do que todas as reservas de petróleo da Terra juntas. Metano mais oxigênio é combustível de foguete. Isso significa que você não leva combustível da Terra. Você produz no local, abastece, decola, explora. Uma economia de trilhões de dólares. E há mais. Sob os pés, a crosta de Titã é gelo de água, com quilômetros de espessura. Aqueça o gelo e você tem água líquida. Separe essa água e obtém oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível. Em Marte, cada gota de água é uma batalha. Em Titã, você derrete o chão. E então, vem a parte mais inesperada.
A gravidade de Titã é apenas 14% da Terra. A atmosfera é densa. Com asas mecânicas simples, um ser humano pode voar. Literalmente, correr, saltar, decolar, sobre lagos de metano, sob um céu laranja, com Saturno dominando o horizonte. Isso não é ficção, é física. Mas existe um desafio. A temperatura média é de menos 179 graus. Frio extremo, letal. Ainda assim, aquecer um habitat é simples. Reatores compactos, energia nuclear, calor controlado. Custa alguns milhões por ano. Blindar um habitat contra radiação em Marte custa dezenas de milhões só para começar. E mesmo assim, não é suficiente, porque é mais fácil gerar calor do que parar partículas subatômicas atravessando seu corpo. Foi nesse momento que tudo mudou. Dezembro de 2025. Enquanto Elon Musk continuava falando de Marte em entrevistas, algo diferente aconteceu longe dos holofotes. A NASA e a Agência Espacial Europeia fizeram um anúncio discreto. Uma nova missão, Dragonfly, um drone do tamanho de um carro, 8 rotores, energia nuclear, autonomia de 8 anos, destino Titã, lançamento em 2028, chegada em 2034. Isso não é exploração, é o início da colonização. Mas então, algo ainda maior veio à tona. Em janeiro de 2025, um documento vazou. Interno, classificado, Projeto Kraken, uma missão tripulada para Titã, desenvolvimento ao longo da próxima década, testes orbitais e uma primeira missão humana prevista para a década de 40. Publicamente, Elon Musk ainda fala de Marte, mas nos bastidores, os engenheiros da SpaceX já projetam para Titã, sem anúncios, sem discursos. A corrida espacial mudou de alvo. Agora, imagine viver lá, 6h30 da manhã, seu primeiro dia em Titã. Você acorda em um habitat aquecido. As paredes são grossas, mas há janelas, e você vê o exterior. Saturno ocupa uma parte enorme do céu. Os anéis brilham, congelados no tempo. Nada na Terra se compara a isso. Você veste uma jaqueta térmica, coloca a máscara de oxigênio e abre a escotilha. A atmosfera te envolve, densa, quase palpável. Você caminha até a margem de um grande lago. Metano líquido se move lentamente, em ondas suaves. Laranja, alienígena, mas real. Você olha para o céu e entende algo pela primeira vez. Isso não é apenas sobreviver, é viver. Por 4,5 bilhões de anos, a vida existiu em um único lugar, a Terra, um pequeno ponto azul. Marte sempre pareceu o próximo passo. Perto, vermelho, familiar. Mas familiar não significa certo. Titã é distante, estranho, diferente. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Atmosfera, proteção natural, combustível abundante, água congelada, estabilidade. Passamos 50 anos tentando forçar Marte a funcionar, cavando bunkers, lutando contra a radiação, importando tudo da Terra. Titã não precisa ser forçado, ele já está pronto. Como disse um dos principais astrobiólogos do mundo, Titã não é um desafio, é uma oportunidade. A vida não procura o familiar, ela procura o possível. E o possível está orbitando Saturno, esperando. No final, colonizar o espaço nunca foi sobre o lugar mais próximo, foi sobre o lugar mais humano. Talvez o nosso futuro não esteja nos desertos vermelhos de Marte, mas nos lagos dourados de Titã. A humanidade está prestes a dar o maior salto da sua história. E agora eu quero saber, você iria para Marte ou para Titã? Deixa nos comentários. Quero ver os argumentos. Se esse vídeo mudou a sua visão sobre o futuro da humanidade, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. E se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre exploração espacial. O futuro está chegando e você vai estar aqui quando ele acontecer.